Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, eis o domingo, dia do Senhor. Que possamos vivê-lo com intensidade. Esforcemo-nos para que a oração esteja em primeiro lugar neste dia consagrado ao Senhor. É preciso que nós saibamos dar o verdadeiro sentido ao domingo como dia do Senhor. Tantas vezes, iludidos pelas tentações do mundo, nós ocupamos o domingo com o lazer, com a diversão, mas é preciso que, em primeiro lugar, nós saibamos dar valor às coisas de Deus. Refletir a sua palavra, refletir a sua mensagem de vida para cada um de nós, a fim de que possamos seguir aquilo que o Senhor nos indicar. Domingo, dia do louvor, dia do agradecimento ao Senhor, mas também dia de nós nos colocarmos à sua escuta, para que possamos agir segundo os seus critérios. Saibamos então dar valor ao domingo. Ainda que sejamos este momento de reclusão, de isolamento social, mas é preciso que em nossas casas nós saibamos ocupar o domingo para a oração. E quando retornarmos à normalidade, saibamos dar valor à Santa Missa, valor ao ato de reunião dos filhos e filhas de Deus em torno da mesa da Eucaristia, da mesa da Palavra. Neste domingo nós vemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. É o Evangelho em que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos, diante do pedido de Jesus, que sentiu compaixão da multidão, apresentam a ele 5 pães e 2 peixes. Jesus os multiplica em favor do bem de todo aquele povo. Mas vejamos o início do Evangelho de hoje. Assim nos diz São Mateus. Quando Jesus soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Jesus, sabemos que era parente de João Batista, primo de João Batista. E certamente o seu laço com ele era grande. Vemos aquele momento inicial, antes mesmo que os dois tivessem nascido, eles já haviam se encontrado no ventre de suas mães, Maria e Isabel. Então, uma amizade forte que os dois nutriam. E, é claro, com a morte de João Batista, e uma morte atroz, violenta, que foi o seu martírio, degolado foi, Jesus certamente sentiu, tal como naquele episódio da morte de Lázaro, outro amigo de Jesus, Jesus chorou pela morte de seu amigo. Certamente neste momento da morte de João Batista, Jesus estava sentido. Por isso também pode ser esta a ideia que nós vamos orientar a nossa reflexão. Jesus foi para um lugar deserto e afastado, em sentido de luto, de reflexão diante da morte de João Batista. Então ele estava enlutado neste momento. Mas, nesta hora, o povo soube onde Jesus estava. A multidão foi ao encontro de Jesus. Nos fala São Mateus que saíram das cidades e o seguiram a pé. E Jesus, quando viu a grande multidão, encheu-se de compaixão. Realizou curas e, ao entardecer, ele percebeu que aquele povo estava com fome.
e por isso quis dar algo para alimento daquele povo. Nós vemos aqui numa atitude, num comportamento de Jesus que deve nos estimular a fazer o mesmo também. Jesus estava no seu luto, Jesus estava no deserto, afastado do povo, mas sente compaixão do povo. Quer fazer algo em favor do povo. É preciso que nós compreendamos bem o sentir compaixão. Não é um sentimento de dó, de pena, mas é um querer fazer algo em favor do próximo. E por isso Jesus sai de si mesmo, sai do seu luto, sai do lugar onde ele se encontrava, do seu afastamento, para realizar o bem em favor do povo. Essa atitude que Jesus teve é chamada na vida espiritual de abnegação. É sair de si mesmo para servir ao próximo. Certamente ele fez isto para dar o exemplo aos seus discípulos a fazerem o mesmo. Um exemplo que estimula a todos nós. A abnegação. Quantas vezes nós queremos ficar à nossa maneira, de acordo com o nosso gosto, a nossa vontade, mas temos uma situação, uma realidade que nos chama a fazer algo, um ato de caridade, e devemos então sair de nós mesmos, sair da preguiça, sair da má vontade, para dar, abrir o coração em favor do próximo. Dizia então que Jesus realizou o grande milagre da multiplicação dos pães diante da sua abnegação, diante do seu sair de si mesmo. E quão bem ele fez para o povo, para aquela multidão. O povo se sentiu saciado e assim Jesus pôde matar a fome daquele povo. Caros irmãos e irmãs, estamos vivenciando o mês de agosto, mês dedicado às vocações. Neste primeiro domingo, nós queremos refletir sobre a vocação sacerdotal, o ministério dos padres, que, como Jesus, devem agir com abnegação, sair de si mesmos para colocar a vida a serviço do próximo. Rezemos em favor dos padres, para que cada um de nós sejamos abnegados, isto é, coloquemos a nossa vida em constante ato de serviço, de caridade em favor do próximo, para que assim a nossa vida esteja de acordo com o critério de Deus e não de acordo com a nossa vontade. É uma grande tentação que nós, padres, temos, e o mundo nos influencia diante dessa tentação, a agir de acordo com a nossa vontade, a agir de acordo com aquilo que o mundo coloca diante de nós. Mas é preciso que nós saibamos agir de acordo com os ideais do Evangelho, agir de acordo com a vida que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, o apelo que a Igreja nos faz neste mês de agosto, é claro que deve ser um apelo que nós vamos procurar realizar constantemente, rezar pelas vocações, rezar pela santificação dos sacerdotes, para que, como Jesus, todos nós sejamos abnegados, saibamos sempre doar a nossa vida em favor do próximo. Por isso vamos agora rezar a oração vocacional composta por São Paulo VI. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Que Deus possa iluminar a cada um de nós, a fim de que façamos atos de caridade, atos de amor, em favor de tantos de nossos irmãos necessitados. Que o nosso domingo e a nossa semana sejam dias abençoados por Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.